E aí pessoal, tudo bom? Então, agora a gente vai ver o nosso segundo verbo do dplyr, depois de vermos o filter, que era aquele verbo, né, que a gente utilizava para filtrar as linhas. E agora a gente vai utilizar uma segunda função chamada select, que serve para selecionar colunas ou variáveis. Então, como o exemplo a figura está mostrando, a gente pode ter, por exemplo, um banco de dados com 3 colunas, 3 variáveis, e se a gente deseja selecionar apenas 2 colunas, a gente faz isso utilizando o select. E a sintaxe dele é bem simples. A gente percebe aqui que a nossa função ela começa sempre indicando qual é o banco de dados, por exemplo, o banco de dados de consumo de energia. Usamos o pipe, então, lembrando que o pipe é sinônimo de então, consumo de energia, então selecione a lista de colunas que eu acabei de passar. Então eu selecionei 4 colunas, logo a base de dados resultante tem apenas essas 4 colunas: ano, mês, sigla e consumo, certo? Mas vamos ver um exemplo na prática. Eu vou abrir aqui o meu RStudio, certo? Então a gente vai começar aqui. Eu estou utilizando o mesmo script das aulas anteriores, mas para quem está assistindo esse vídeo especificamente, eu vou importar novamente o tidyverse, que é o nosso pacote com as funções que a gente está trabalhando, e vou importar a base de dados de municípios, que eu compartilhei o link dessa base de dados aí na descrição do vídeo. Então eu vou rodar aqui, Ctrl Enter. Lembrando que essa base de dados ela é uma base de dados com muitas colunas. Observando aqui, a gente percebe que ela é uma base de dados com 230 variáveis. São muitas informações. Então, para cada município, você tem uma enormidade de informações, como expectativa de vida, fecundidade, mortalidade, proporção de sobreviventes com 40 anos, com 60 anos, taxa de envelhecimento, expectativa de anos de estudo. Então, muitas informações que vão ser utilizadas lá no fim para construir o nosso famoso IDH municipal, né? O IDH por município, certo? Mas vamos dizer que a gente esteja interessado apenas em algumas colunas específicas. A gente, por exemplo, só quer trabalhar com expectativa de vida. Então eu só preciso do nome do município ou a sua identificação, que é essa coluna de ID município. Eu preciso da coluna de ano, porque para cada ano eu tenho um IDH, e a coluna de expectativa de vida. Então eu só vou trabalhar com essas 3 colunas. Como é que eu faço isso? Então vamos lá, fechar aqui, retornando para o nosso script. Eu vou comentar aqui e dizer, olha, eu vou banco de dados com ano, município e expectativa de vida. Então, eu preciso primeiro passar o nome do meu banco de dados, município, pipe, lembrando que pipe é Ctrl Shift M. Vou dar um Enter aqui para colocar embaixo, mas você pode colocar na mesma linha sem problema. Select. E aí dentro do select eu coloco as variáveis que eu quero, que são ano, município, que na verdade se chama ID município. Lembrando que o RStudio ele já faz esse autocompletar aqui, então facilita bastante nossa vida. Vírgula, a terceira variável, que é a expectativa de vida. Pronto, tenho essas 4 linhas. Se eu clicar em Run aqui, ele me retorna um banco de dados com apenas 3 colunas. E se eu quiser salvar isso aqui dentro como um objeto? Aí eu preciso dar um nome a esse objeto. Eu posso colocar aqui na frente o nome, por exemplo, expectativa de vida. E o símbolo de igual ou a setinha para a esquerda é indiferente. Você pode utilizar os dois. Vou colocar igual, que é mais intuitivo. Então, expectativa de vida é igual a base de municípios, aquela base de dados bem enorme, com 230 variáveis, selecionando apenas essas 3 colunas. Então, quando eu executar aqui em Run, ou clicando Ctrl Enter, eu vou ter uma nova base de dados com apenas 3 variáveis.
3 variáveis, certo? Então, é um processo bem, né, bem simples. Para a gente facilitar, para a gente perceber, por exemplo, que a gente pode utilizar vários verbos de uma vez só utilizando o pipe, vamos fazer um seguinte exemplo. Vamos imaginar que eu quero o banco de dados com ano, município e expectativa de vida dos municípios da Paraíba. Então, para isso, eu vou precisar filtrar e selecionar ao mesmo tempo. Claro que eu poderia simplesmente filtrar a base de expectativa de vida. Poderia pegar a expectativa de vida e filtrar apenas para o estado da Paraíba. Mas vamos fazer mais de uma maneira diferente. Vamos pegar a base de município, pipe, Ctrl Shift M. Vamos primeiro selecionar as variáveis que a gente quer, que é ano, ID, município e expectativa de vida. E agora vamos aplicar a segunda função, que é filter. Vamos filtrar para quando a sigla... Eita, não tem a sigla. Não tem a sigla do estado, né? Eita. Então vamos filtrar diferente. Vamos filtrar apenas para o ano. Certo? Igual a 2010. Então vamos salvar aqui como expectativa de vida 2010. Então, expectativa 2010 é o município. Estou selecionando essas 3 colunas. Então, filtrando para 2010. Se eu rodar aqui, Run ou Ctrl Enter, ele salva uma nova base de dados que tem aqui 5.565 observações, que são os municípios brasileiros, e 3 variáveis. Então você percebe aqui que na coluna anos eu só tenho 2010 e nas colunas eu tenho apenas as 3 colunas que eu selecionei. Então eu posso utilizar o pipe aqui para encadear várias operações, vários verbos de uma vez só, certo? Mas vamos voltar agora para o select, porque o select ele permite que a gente selecione as colunas indicadas, mas eles têm outros tipos de operações que facilitam a nossa vida. Por exemplo, eu posso selecionar por intervalo. Vocês percebam aqui que quando eu selecionei as colunas, eu selecionei as 3 primeiras colunas. Eu poderia ter feito isso indicando cada uma dessas colunas, nominalmente, ano, vírgula, ID município, vírgula, expectativa de vida. Ou eu poderia indicar o intervalo. Por exemplo, me selecione as colunas de ano até expectativa de vida. Para fazer diferente, vamos selecionar as colunas do ano até razão dependência, ou seja, a gente vai selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Só que em vez de escrever nominalmente o nome das colunas, eu vou indicar o intervalo. Então, selecionar de ano a razão dependência. Então, selecionar por intervalo de ano até razão dependência. Certo? Então, eu vou pegar o município, a base de município, Ctrl Shift M, Select, de ano até razão dependência. Veja como eu escrevi. Eu escrevi utilizando um sinal de 2 pontos. Então, os 2 pontos aqui indicam o intervalo de ano até razão dependência. Vou clicar em Run ou Ctrl Enter e vocês percebam aqui que a base de dados tem 16.695 observações, como a base original, mas agora ela tem 7 colunas. Ano, ID município, expectativa de vida, fecundidade total, mortalidade e razão dependência. Aquelas que eu indiquei. Então, esse é o nosso primeiro tipo de um outro tipo de verbo, vamos chamar assim, de função selecionadora. Outra função selecionadora é a função selecionadora que a gente pode indicar o nome da coluna. Por exemplo, eu posso estar interessado em colunas que começam com população, por exemplo. Vamos olhar aqui. Vamos ver que tem muita
tem muitas variáveis que começam com um nome parecido. Por exemplo, tem muitas colunas que começam com o nome taxa, ou taxa de frequência, população, por exemplo. Eu posso estar interessado só em selecionar essas variáveis de população. Aí eu poderia escrever nominalmente, ou poderia utilizar um intervalo, né? Retorne população de mulheres 40 a 44 até população de mulheres 59. É uma forma, usando intervalo. Outra forma é selecionar variáveis que iniciam com o termo população. Então, eu vou utilizar município, select, e aí dentro de select eu vou utilizar uma outra função. Essa função se chama starts with. Então você veja que é uma função dentro de uma função. Então dentro de select eu vou colocar start with e vou dizer o seguinte: lá em municípios, então você vai selecionar todas as colunas que start with, ou seja, começam com população. Vamos dar um Ctrl Enter. Ele me retorna aqui, só colunas que começam com o termo população. Não dá para ver o nome, mas aqui a gente consegue ver que é população de homens com 70 a 74, população de homens com 80 a mais, população de mulheres com 10 a 14. Então eu poderia salvar isso aqui como base de dados de população igual. Então, quando eu clico aqui Ctrl Enter, ele me retorna um banco de dados que só tem variáveis de população, que começam com população. Certo? Mas eu quero população, mas eu também quero o nome do município e o ano. Porque eu preciso saber, né, de qual município a população, né, ela está associada. Então, para selecionar variáveis que iniciam com o termo população mais ano e município, o que é que eu faço? Eu pego o município, então select, aí eu coloco ano, vírgula, município, vírgula, mais todas as colunas que começam com população. Olha o que faço. Ano, município, que na verdade é ID município, né? E todas as colunas que começam com população. Então, quando eu clico aqui em Ctrl Enter, ele me retorna ano, ID município e todas as variáveis que começam com população, né? Bem fácil, certo? Vamos utilizar uma outra função que se chama ends with. É a mesma lógica, só que em vez de você estar interessado em colunas que começam com um termo, você está interessado agora em encontrar variáveis que terminam com um determinado termo. Por exemplo, eu posso estar interessado em variáveis que terminam com total, ou variáveis que terminam com rural, por exemplo, urbana. Vamos usar o termo rural, porque tem algumas variáveis que estão relacionadas à população rural. Então eu vou indicar variáveis, eu quero selecionar variáveis que terminam com o termo rural. Vamos ver se está certo. Então, município, select, ends with. Então, terminam com e entre aspas eu coloco o termo rural. Vamos dar aqui um Ctrl Enter. Então, ele percebe aqui que ele selecionou só uma coluna, porque só existe uma coluna que termina com população, com o termo rural, que é justamente população rural. Então, se eu quisesse, por exemplo, ano e município, mais população rural, eu utilizaria essa expressão aqui, que me retorna aquilo que eu gostaria, ano, município e sua população rural, certo? Outra função selecionadora, vamos dizer que o termo que você quer nem está no início nem no fim, ele pode estar em qualquer parte da palavra, do nome da coluna. Então a gente pode usar o termo contains ou contém, né? Então selecionar variáveis que, por exemplo, contenham, vamos dizer,
vamos dizer que a população entre 18 e 24 anos, né? Informações que contenham, né, o termo 18 a 24. Então, município, select, e aí, em inglês, a gente tem esse termo contains. Então, entre aspas, a gente coloca o termo que a gente quer, que é 18 a 24. Então, aqui ele me retorna taxa de frequência da população entre 18 e 24 anos, a taxa de frequência do ensino fundamental entre 18 e 24 anos, taxa de frequência média de 18 e 24 anos, taxa fundamental 18 e 24, taxa do ensino médio 18 e 24, taxa de atividade 18 e 24. Então, a gente poderia utilizar tanto a expressão ends with, porque todos esses 18 e 24 estão no final do termo, ou poderia utilizar contains, porque ele vai procurar qualquer termo que esteja no nome da palavra, não importa se está no início, se está no fim ou se está no meio. Então é um outro tipo de seleção. Outro tipo de expressão selecionadora é a de negação. Vamos imaginar que você quer todas as colunas, com exceção de uma, né? Vamos utilizar uma outra base de dados para isso, para ficar mais simples. Deixa eu importar aqui, que talvez fique mais fácil de visualizar. Vamos selecionar, por exemplo, a base de consumo de energia. Porque eu estou selecionando consumo de energia porque ela tem menos colunas e vai ficar mais fácil a gente visualizar. Então aqui consumo de energia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Vamos imaginar que eu quero selecionar todas as colunas com exceção de número de consumidores. Como é que eu poderia fazer? Eu poderia selecionar nominalmente ano, vírgula, mês, vírgula, sigla, vírgula, tipo de consumo, vírgula, consumo. Ou eu posso utilizar o símbolo de negação. Aí qual é o símbolo de negação? O símbolo de negação é simplesmente o termo exclamação. Então, consumo de energia, então seleciona todo mundo com exceção de, qual é o nome da coluna? Clicar aqui para a gente ver o nome das colunas, número de consumidores. Número de consumidores. Então, repetindo, pega o consumo de energia, então seleciona todo mundo com exceção de número de consumidores. Ctrl Enter para rodar o comando. Ele retornou para mim todo mundo. Ano, mês, sigla, tipo de consumo e consumo. 5 colunas, com exceção da coluna que a gente tinha indicado. Eu posso usar a negação em conjunto com aquelas funções selecionadoras que a gente utilizou anteriormente. Por exemplo, eu posso voltar lá para município e querer selecionar, né? Se a gente olhar lá para trás, a gente estava interessado em selecionar todo mundo que começava com população. Mas e se eu quiser o contrário? E se eu quiser todas as colunas, com exceção daquelas que começam com o termo população? Aí eu faço o uso da exclamação. Então vai ficar como? Vai ficar município, então selecione todo mundo, com exceção daquelas colunas que começam com o termo população. Então, quando eu seleciono aqui, ele me retorna 169 colunas daquelas 230. Isso porque você tem aí quase 50 colunas que tem o termo população no seu nome. Então, a gente pode misturar essas observações, né? E para terminar, um outro tipo de função selecionadora é quando a gente quer selecionar a nossa coluna pelo tipo de informação que ela tem. Imagina o seguinte, vou voltar aqui para a base de consumo. Aqui na base de consumo, a gente tem 7 colunas. Essa primeira coluna ela é numérica.
os dados dela são números. Essa segunda coluna também é numérica, os dados dela são números. Já essa terceira coluna, ela não tem números, ela tem texto. A gente chama isso de character, né? Então, RO, AC, AM, então não são dados numéricos, são dados de texto. Assim como o tipo de consumo também são dados de texto. Então, imagina que você tem uma base de dados como essa e você quer selecionar apenas as colunas numéricas, certo? Então, é um processo de selecionar. Você pode fazer isso nominalmente, né? Digitando select ano, mês, número de consumidores e consumo. Você pode fazer isso, mas você também pode fazer isso indicando o tipo de coluna. Então, eu vou selecionar apenas colunas que são do tipo numérica. Então, para isso, a gente vai utilizar uma função selecionadora chamada where, né? Onde. Então, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: pega a base de dados, então seleciona onde a variável for numérica. Então, do inglês aqui é is numeric, é numérica. Então, é como se eu estivesse dizendo, seleciona todos os municípios onde, ou melhor dizendo, seleciona as colunas onde o tipo é numérico. Então, quando eu aperto Ctrl Enter aqui, ela me retorna. Ai meu Deus, a gente, né, me enganei aqui. A gente queria a base de consumo de energia, né? Então, voltando aqui, né? Então, rodando aqui, ela me retorna apenas o ano, o mês, o número de consumidores e o consumo. Então, ela ignorou todas as colunas que são do tipo texto, que são aquelas colunas de sigla do estado e de tipo de consumo. Então, é uma outra forma. E se eu quiser selecionar apenas colunas que são do tipo texto? Aí eu preciso usar a expressão chamada isCharacter, né? Aqui era isNumeric e aqui é isCharacter, ou seja, é texto. Então eu vou utilizar a base de dados de energia. Então eu vou selecionar todas as colunas onde o seu tipo é character ou texto. Quando eu executar aqui com Ctrl Enter, ele me retorna só aquelas duas colunas que são do tipo texto, certo? Então, essa função select ela é muito poderosa, ela permite a gente fazer uma série de seleções diferentes utilizando essas funções selecionadoras auxiliares. Existem várias outras, né, mas essas são as principais. Lembrando que se você quiser fazer uma seleção simples, né, a forma mais simples de selecionar é aquela primeira, em que a gente indica o nome das colunas nominalmente, certo? Então, por hoje, em relação a selecionar, é só, mas no próximo vídeo a gente vai ver uma nova função, que é a função mutate.